Hoje eu quero falar sobre valores imutáveis. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E aqui eu destaco: não há mudança e não há sombra de variação. E por que eu destaco essas duas frases, essas duas palavras? Não há mudança e não há sombra de variação. Hoje em dia nós vivemos justamente ao contrário, um tempo de inversão de valores. A cada dia que passa, a gente não sabe mais, a gente consegue se surpreender com coisas ainda mais absurdas. Parece que você diz aquela frase: eu já vi de tudo todos os dias. Não é verdade? Porque há uma inversão de valores, um sincretismo, um secularismo, uma relativação de valores que sempre foram pregados, sempre foram ensinados, e por isso é necessário refletirmos também sobre quais princípios inegociáveis instituídos pelo próprio Deus talvez a gente esteja abrindo mão. Porque, infelizmente, o mundo, o diabo, além do próprio homem, tem mudado coisas que Deus criou para serem conservadas, para serem para não haver mudança, não haver sombra, né, de variação. Os valores de Deus, irmãos, igreja, não são valores que Ele deixou para gente negociar. São valores eternos, são valores inegociáveis. A Bíblia diz em Gênesis que tudo que Deus criou é bom. Por isso, tudo que Deus criou durará eternamente, porque Ele tem compromisso, Ele vela pela sua palavra. Ele não é homem para que minta, também diz as Escrituras. Deus não muda, Deus não tem variação de opinião como nós muitas vezes temos também. Um dia estamos pensando uma coisa, outro dia já estamos pensando de outro jeito. Não, em Deus não há sombra de dúvida, não há sombra de variação, como a gente lê aqui em Tiago. Não há sombra de vontade. Um dia ele está querendo uma coisa, outro dia ele está querendo outra. Não. Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós é que precisamos passar por essa metanoia, essa mudança na nossa mente, onde a gente não liga muito para os valores, onde a gente vive a vida do jeito que a gente quer, mas quando passamos por essa metanoia, entendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Eu quero destacar hoje 3 princípios que talvez muitos tenham aberto mão. 3 princípios que Deus ele não abriu mão, ele não negociou, ele não mudou conforme o tempo. Eu quero meditar sobre 3 coisas então. E o primeiro está lá no começo, lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, o primeiro valor que eu quero destacar aqui, que precisa, que deve, que é necessário ser preservado, é a vida humana, o valor da vida humana. Hoje em dia, há uma inversão de valores. Hoje em dia, a vida parece que
perdeu o seu encanto, perdeu o seu brilho. Hoje nós precisamos muito das coisas, de situações para nos sentirmos bem. Hoje nós tentamos colocar desculpas e coisas para justificar sentimentos, e a gente acaba se perdendo talvez em situações, em pensamentos, em ideias, e deixamos de lado a nossa vida. Deus criou o homem, como a gente leu aqui, para que ele domine, para que ele tenha domínio, e não para ele ser dominado. Hoje a gente vê muito homem sendo dominado por coisas, por pessoas, por pensamentos, e a palavra de Deus, logo aqui em Gênesis, é explícita. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, ele mesmo disse: tenha o homem domínio. Tudo que altera esse princípio vai contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que a gente coloca na nossa vida e isso domina a nossa vida, a gente não está dando valor àquilo que Deus nos deu, ao fôlego de vida que Deus nos deu. Tudo que altera esse princípio vai contra a vontade de Deus. Qualquer conceito que desvalorize o ser humano, ele não agrada Deus. Hoje em dia, eu me choco muito com essas coisas que eu vejo, por exemplo, no Instagram, aquelas modificações corporais. Pessoas que hoje em dia a gente ouve muito: eu não me vejo nesse gênero. E isso, infelizmente, tem crescido numa proporção absurda. Mas hoje em dia também as pessoas: eu não me vejo como um ser humano. E as pessoas então passam por uma modificação. Se você colocar na internet, você vê pessoas que estão parecendo aliens, todas pretas, cortando, se automutilando, cortando a língua, parecendo próprios bichos. Ou seja, o valor que Deus deu à vida, hoje em dia as pessoas estão trocando por nada. Eu não me vejo como um ser humano, eu me vejo como um alien, eu me vejo como um cachorro, e coloca coisas na cara, corta uma parte do corpo. Ou seja, igreja, isso é muito claro e objetivo. O diabo tem ódio do ser humano, porque o homem é semelhante a Deus. E o diabo não queria ser semelhante a Deus, ele queria ser maior do que Deus. Satanás, ele não consegue fazer nada contra o Senhor. Então, qual é a astúcia de Satanás? Ele atenta contra a criação do Senhor, para aborrecer o nosso Criador. O que mais entristece Deus é ver a imagem do Senhor, ver aquilo que Ele criou, a imagem e semelhança dEle, totalmente desfigurada, totalmente destruída pelo inimigo, né? Imagina, você criou um objeto, criou alguma coisa, e depois de um tempo você passa ali, as pessoas estão pisoteando naquilo, estão jogando fora, largando. Isso é um sentimento horrível. Por exemplo, você empresta alguma coisa para alguém e aquela pessoa não toma cuidado com aquilo que é seu. A pessoa joga, a pessoa não toma o devido cuidado. Aquilo dá uma tristeza no nosso coração. Da mesma forma, Satanás, ele sabe que, atentando contra a criação do Senhor, o Senhor vai ali ficar triste, né, de ver aquela situação. Então, além dessas situações, hoje em dia, os problemas da mente, as dificuldades: eu não quero mais viver, eu não aguento mais.
A Bíblia é bem explícita também em 1 Samuel 2,6, onde diz: o Senhor é o que tira e dá a vida. Então então essa interferência do homem também em relação ao tempo. Então, nós temos vários assuntos aqui para destacar e para falar sobre a importância da vida, e a gente precisa refletir sobre essas coisas, porque nós não podemos ferir os princípios da vontade de Deus. O homem tenta mudar as coisas que Deus reservou para si mesmo e comete muitos erros. A gente quantas vezes tentou, pelas nossas próprias forças, do nosso jeito, e quantas vezes nós quebramos a cara, como viver plenamente, como desfrutar de uma vida abundante, vivendo os conceitos, vivendo os princípios da vida de Deus. A palavra de Deus diz que nós teremos vida, e vida em abundância, enquanto nós estivermos no Senhor. João 10,10 é claro: ele veio matar, roubar e destruir Satanás. Então tudo o que degenera o ser humano não é de Deus, e tudo o que edifica vem do Senhor. Então, igreja, primeiro ponto: Deus ama o ser humano. Então, valorize a sua vida, valorize o dom gratuito que Deus nos deu através ali da sua morte na cruz do Calvário. Não perca a sua vida tentando buscar valores em outras coisas, em outras situações. O Senhor, Ele é aquele que dá vida e aquele que dá em abundância. O segundo valor que eu quero falar é sobre o valor da família. Igreja, nós precisamos amar e valorizar a nossa família. Olha o que diz Marcos 10, capítulo 10, versículos 6 a 10. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornarão os discípulos a interrogá-los acerca de si mesmo. Então, o segundo princípio imutável para Deus é a família do Senhor. Deus criou a humanidade para viver em família. Nem Deus gosta de solidão. Por isso ele resolveu criar todas as coisas, a natureza, animais, o ser humano, justamente para se relacionar com ele. Então Deus não nos fez para estarmos e para vivermos sozinhos. O homem é um ser relacional. O homem precisa interagir com o seu próximo. Então, o ambiente ideal que Deus criou para isso é o ambiente da família. Deus quer que todo homem, toda mulher constituam família. Isso está lá claro em Gênesis 1:22. E por isso o casamento ele é abençoado por Deus. O casamento ele é uma dádiva de Deus. O casamento, a família tem sido atacada de maneira cruel hoje. De maneira cruel, de maneira maligna, de maneira constante. Hoje em dia o divórcio ficou normal. Hoje em dia falar, a química não bateu, não deu certo, virou algo normal. Hoje em dia não é mais normal um casal, por exemplo, estar casado há 30, 40 anos. Hoje em dia, infelizmente, o normal que tentam passar pra gente é, se não deu certo, tudo bem. Então, é uma vida descomprometida, é um sexo livre, é uma entrega a qualquer pessoa, é um valor totalmente distorcido acerca da palavra do Senhor. Então, enquanto essas coisas estão acontecendo a rodo ao nosso lado, surge uma geração totalmente sem referência familiar. Hoje em dia tem surgido uma geração onde é normal, os meus pais são separados, os meus pais são divorciados, os meus pais, eles não estão mais juntos. Então,
as pessoas estão totalmente desapegadas pelo seu próximo, as pessoas estão cheias de frustração nos relacionamentos, sabe? Hoje em dia as pessoas são tratadas como descartáveis. Nem esposo ou esposa hoje mais tem valor, não, nem pai ou mãe, filhos, não, os nossos parentes, amigos, sabe? A gente tem vivido hoje cada um por si. A família foi a primeira instituição criada por Deus, é o primeiro relacionamento criado por Deus. Tudo o que prejudica, irmão, irmã, tudo o que prejudica o seio familiar não vem de Deus. Qualquer opinião, qualquer mudança que separe a família não procede do Senhor. Não dá. Então, meu irmão, Deus ama a família. Valorize a sua família, valorize o seu lar, valorize as pessoas que estão ao seu lado. Por isso nós priorizamos aqui também fazer o culto da família toda quinta-feira, onde nós nos colocamos à disposição para orar pelas famílias, para abençoarmos os lares, para nos dar força para sustentar as nossas casas. Então, isso é um valor inegociável, igreja. Não dá para desvalorizarmos a família. E por fim, e também não menos importante, a igreja, o valor da igreja. Infelizmente, uma das consequências também negativas, além das diversas mortes que nós tivemos com essa pandemia, foi que a igreja perdeu muito do seu valor. Diz assim, Marcos 16, versículo 18: pegarão nas serpentes, marquei errado aqui. A Bíblia diz assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Senhor não prevalecerão contra ela. Eu estava em Marcos, é Mateus 16, 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O terceiro valor instituído por Deus e que eu quero destacar aqui é a sua igreja. E eu fui na ordem. Primeiro, nós precisamos focar na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Depois, na nossa família e também, não deixando de ser menos importantes, mas precisamos valorizar algumas coisas também antes, mas a igreja do Senhor, a eclesia, aqueles que são chamados, que são participantes do reino dos céus. O fundador da igreja é Cristo, é Ele mesmo quem sustenta através do Espírito Santo. A igreja pertence a Jesus, assim como a Bíblia diz que o homem é a cabeça do lar, Cristo é a cabeça do corpo, Cristo é a cabeça da igreja. Então, a igreja pertence a Cristo. Hoje, como a gente falou sobre a família, sobre a vida humana, as portas do inferno lutam contra a igreja. Hoje, distorcem valores ensinados. Então, ensinamentos, questionamentos têm sido levantados, tentam entrar dentro da igreja o tempo todo, fazendo com que os laços que aqui foram criados, os relacionamentos que aqui foram criados, sejam perdidos. Então, o inimigo luta contra a igreja de Cristo todos os dias. Mas eu tenho uma notícia que talvez você já sabe, mas não se lembre: o inimigo não vencerá, nenhum mal prevalecerá contra a igreja do Senhor. A gente sabe, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Não dá para achar normal e ficar de braços cruzados, achando que tudo que tem acontecido é normal, porque não é. Mas nós sabemos de uma coisa: nenhum mal vai vencer, nenhuma situação vai acabar com a igreja de Cristo.
os piores problemas da igreja, infelizmente, né, não estão na luta contra o diabo. Hoje em dia a gente tem que lutar até mesmo com situações dentro da igreja, falta de unidade, falta de comunhão. A gente tem se perdido, sabe? Numa busca constante, eu sou melhor, é assim, não sei o que, a gente tem se perdido. Os maiores problemas estão muitas vezes dentro da igreja, pessoas que colocam raízes de amargura, pessoas que colocam faíscas. Então, meu irmão, os escândalos, o mau comportamento, a falta de compromisso também tem prejudicado a igreja do Senhor. Nós precisamos nos colocar como aqueles que levam a sério a igreja do Senhor. A igreja precisa perseverar na doutrina, na comunhão, nas orações. Uma comunidade de fé saudável precisa unir as pessoas, e que acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo perfeito, é o vínculo da perfeição. A nossa busca, ela precisa ser sobre esses valores. A igreja precisa ser mais valorizada, a igreja precisa ser cristocêntrica. Deus ama a igreja. Valorize a igreja, valorize a sua casa de oração, como o pastor disse, a casa de misericórdia. O que Deus faz não pode ser mudado. Valorize a sua vida, valorize a sua família, valorize a sua igreja. E eu termino com o texto de Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O inimigo tem lutado para destruir princípios eternos. Tenta desvalorizar aquilo que Deus ama, aquilo que Deus valoriza, inventa mentiras para enganar pessoas, coloca situações para acabar com relacionamentos. Então, o mundo, dia após dia, tem criado os conceitos e muda o sentido das coisas, tentando atrair mais e mais pessoas. Mas tudo isso é passageiro, irmãos. Esse mundo que nós conhecemos, ele vai passar, e apenas o que fica é aquilo que pertence a Deus. Quando um valor permanece, é porque Deus está sustentando todas as coisas através da sua palavra, através do seu poder. A palavra de Deus é o valor supremo que jamais vai passar. Precisamos voltar aos conceitos que foram criados por Deus. Nós precisamos aprender o propósito da vida humana, o valor da vida humana, a importância da família, a importância da igreja de Cristo. É importante, é legal o online, é legal, é bom, nos ajudou, mas nós precisamos valorizar a igreja de Cristo, o relacionamento, a comunhão. Jesus, ele veio à terra estabelecer o reino de Deus. Jesus veio vencer as mentiras de Satanás. 1 João 3:8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Quem sustenta esses três valores é Deus. E, meu irmão, nada pode mudar a sua vontade. Volte aos princípios que foram estabelecidos por Deus. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje a gente pode meditar. E eu quero orar por cada vida que está representada aqui, por cada família e por cada igreja também que é representada através desse vídeo, através dessa mensagem, através do alcance que essa palavra vai ter. E, Pai, a nossa oração é para que esses valores não mudem, não percam a sua importância. Pai, que nenhuma situação seja capaz de mudar a importância, que esses valores eternos que o Senhor estabeleceu para nós se mude
através de situações ou consequências novas que são colocadas a nós, mas que nós possamos viver uma vida, Senhor, que te agrade, que coloque o Senhor como o principal sempre das nossas vidas. Oramos agradecidos e te pedimos um dia na tua paz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.